E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo do nosso canal. Agora a gente vai falar um pouco sobre como que o suporte ele pode se beneficiar com uma metodologia ágil, tá? Eu vou botar um pouco da minha experiência nesse vídeo e você vai ver como que isso impactou no meu dia a dia na área do suporte e espero ajudar você também. Então, primeiro você tem que entender que a metodologia ágil ela é um conjunto de processos, de comportamentos, um conjunto de procedimentos que uma empresa de sistema faz para tentar entregar um produto de forma mais efetiva, com muita qualidade. Existem diversos métodos, né? Tem o método Kanban, tem a metodologia Sprint, é o XP, né? Tem o Scrum também. O legal é que quando eu estava fazendo faculdade de análise de sistemas, eu estava estudando esse conteúdo quando eu fui aprovado, quando eu entrei no cargo de analista de suporte. Eu achei muito bacana porque a empresa onde eu comecei a trabalhar nesse cargo, né, já usava essa metodologia. Então eu vou contar um pouco mais da minha experiência, tá? Então, sprint, galera, no meu conceito, tá? O que eu entendo no meu dia a dia é uma reunião semanal, né, que é feita entre a galera do desenvolvimento e os setores, o setor de implantação, o setor de customização, setor comercial, setor financeiro, setor de suporte, né, a fim de coletar as situações que ocorreram durante aquela semana, como melhoria, bug, customização, e encaminhar isso para o desenvolvimento e fazer com que ele possa resolver essas situações, né? Claro que tem um prazo e tem uma forma também de resolver esses problemas. Então, isso aqui é um pouco da minha experiência, tá? A empresa onde eu estou também usa o Sprint, só que a maneira que ela trabalha agora é muito diferente da primeira empresa que eu trabalhei como suporte. Como é que era lá? Uma galera do desenvolvimento, não todos, tá? Alguns do desenvolvimento se reunia lá, né? Eu trabalhava home office nesse tempo. E o desenvolvimento se reunia com uma outra galera também que eram de outros setores. Geralmente eram só os líderes, tá? Só os coordenadores dos setores. Então, era alguns do desenvolvimento e uma pessoa que era o coordenador de suporte, um que era o coordenador de implantação, o outro a coordenadora do comercial, junto com o financeiro, e tinha mais uma pessoa lá que era do Customer Success. Às vezes também participava o dono da empresa, né, o CEO, às vezes o sócio também, então era bem interessante também, né? Eu cheguei a ser convidado na primeira vez que eu entrei e uma outra lá que eu não fiz um ticket muito legal e me chamaram lá rapidinho para eu tirar uma dúvida sobre o que eu tinha escrito, né? Mas foi bem interessante e bem legal a minha experiência com essa metodologia. Então é basicamente isso, tá, galera? Se você nunca viu como que funciona. Então nessa reunião eles pegam os tickets de melhoria, eles pegam os tickets de bug, né? E os tickets de customização, ou seja, customização de etiqueta, customização de relatório, customização de uma tela do sistema, por exemplo, né, que vai ter que ser pago. E eles coletam essas informações. E o que acontece? O desenvolvimento, onde eu trabalhei, era assim, tá? Era assim, ele pegava, por exemplo, algum do desenvolvimento pegava um ticket de bug, o ticket lá 44392, e ele falava que ele ia separar 2 horas durante uma semana para resolver aquele bug. Depois ele ia pegar um outro ticket de melhoria que veio do setor de suporte. E para ele poder resolver isso, ele teria 4 horas. Depois pegava um outro ticket de customização, 332, que veio do setor comercial ou do setor de implantação. Ia ter 3 horas, né, levar 3 horas para resolver essa situação. E tinha um outro ticket lá de falha, 5493, que veio do setor de suporte também. Então, somando aqui, ó, você tem 6, 9, 10, ele tem 10 horas aí para tentar resolver essa situação durante a semana inteira, né? Ou tipo, a cada 15 dias, por exemplo.
beleza? Então isso aqui é só um exemplo, mas lá o setor do desenvolvimento ele tinha um período limite de horas que ele tinha que cumprir, né? E resolver aqueles tickets que ele assumia para tentar resolver o problema que apareceu lá nos setores da empresa de sistemas. Então, eu participei de empresas que tinham uma semana para tentar resolver os problemas, né? Resolver o ticket de bug, de melhoria, de customização. Eu participei de empresa que tinha 15 dias também para resolver toda essa situação. E eu já ouvi falar, né, de outros colegas meus que chegam a ser assim tempo de um mês. Eu acho tempo de um mês um período muito longo, beleza? Mas assim, acho que uma semana e no máximo 15 dias é um período legal, até porque você tem que também entregar isso para o seu cliente, certo? Fechou. Então, durante a semana, para a gente poder levar esses tickets, né, para o setor de desenvolvimento, eu do suporte, o que eu fazia? Primeiro, eu atendia normalmente, né? A segunda, terça, quarta, quinta. Geralmente era na terça-feira as reuniões de sprint. E aí eu tinha quarta, quinta, sexta, sábado de plantão, segunda-feira para pegar os meus tickets e passar para o meu coordenador. Então era a semana inteira. Eu pegava os tickets que eu não consegui resolver durante o atendimento e tickets que tinham bug, ou falha, ou erro, ou melhoria, ou customização e eu colocar em alguma ferramenta, tá? Vou ter um outro vídeo que eu vou falar sobre as ferramentas que eu usava, como eu usava, tá? Mas era basicamente bem de boa, assim. Então eu informava o ticket para o cliente, falava assim, ó, o ticket que eu estou te mandando é o ticket número tal e tal, é um ticket bug e a gente tem um prazo de uma semana para te retornar com a solução do problema. Beleza. Né? Então informa o ticket para o cliente e mostrava o prazo também. Essas são algumas ferramentas que eu vou trazer no outro vídeo, mas basicamente é a ferramenta autoadesiva, isso me ajudava muito. No começo lá, quando eu comecei na área do suporte, eu era meio bagunceiro, né? Colocava no caderno, mas às vezes eu perdia o caderno, ou eu não sabia qual era a folha que eu colocava, aí era, enfim, não é problema. Depois eu coloquei para autoadesiva, então eu separava nas autoadesivas as ferramentas de bug, as de melhoria, né? Depois eu conheci a ferramenta OneNote, achei muito legal também a forma que você organiza essas informações. O Trello me ajuda a poder organizar os que eu tenho que resolver, os que eu tenho que passar para o meu coordenador, os tickets que eu tenho que ligar para o cliente novamente, aqueles que eu tenho que fazer teste, então é bem interessante. O Google Agenda para me lembrar das reuniões e dos prazos que eu tenho que cumprir com o cliente e com o meu coordenador. E o Google Planilhas também é bem legal porque fica compartilhado na rede e eu evito de perder as coisas, tá? Então, durante a semana, o meu compromisso era pegar os tickets de dúvidas. Isso aqui era para eu melhorar minha performance no atendimento, porque as que eu não conseguia resolver com o cliente às vezes, porque eu não conhecia uma tela, eu colocava assim lá na minha planilha para eu poder estudar aquela tela e no próximo atendimento eu conseguia ajudar o cliente de uma forma mais rápida. Os tickets de bug, qualquer bug que eu pegava, então já organizava na minha planilha para encaminhar para o meu coordenador um dia antes da reunião de sprint. Pegava os tickets de melhoria, ideias sobre telas, melhorias em algum relatório, melhorias em alguns recursos ou ferramentas do sistema e também os tickets de customização, que claro, se o cliente queria criar um relatório novo ou colocar um filtro a mais ou um cálculo diferente no relatório de comissão, gerava um ticket que ia ser cobrado, né? Que a gente tinha que pagar, mas para isso eu tinha que mandar isso para o meu coordenador ia levar para o desenvolvimento, ia ser feito um orçamento e com base nesse orçamento eu devolvia o valor para o cliente, se ele aceitasse, então na outra sprint eles iam desenvolver, né, customizar o relatório para ele. Então é basicamente isso, galera. Pegava os meus tickets, mandava para o meu coordenador e ele encaminhava por desenvolvimento. Na empresa onde eu estou hoje, não tem essa ligação direta com o meu coordenador. Então, os tickets que
de melhoria de bug, eu encaminho para o N2, né? E o N2 então fala com o desenvolvimento.